Como eu conheci a Fran, parte 3. Na semana passada eu parei no momento em que nós chegamos na rodoviária extremamente atrasados, fomos até o lugar onde o ônibus da Fran saía e vimos ele partindo. E o que aconteceu nesse momento? O meu amigo Felipe saiu correndo feito um louco e entrou na frente do ônibus, ali na rua mesmo da rodoviária, fez o ônibus parar assim, na rua ali, e todo mundo do ônibus ficou olhando, o que aconteceu? Parou aqui do nada, que loucura. E aí parou e a Fran então embarcou. O motorista abriu o bagageiro embaixo, colocamos a mala dela e aí ela embarcou e o coração dela também, óbvio, ficou ali palpitando mais forte. A gente trocou rápidas palavras ali e combinamos de conversar através do MSN. Olha só como era difícil, não tinha WhatsApp para ir você conversando ou mandando áudio, tinha que esperar voltar pro trabalho no dia seguinte, final da tarde, para poder conversar com ela no Messenger. Pois aí então nós retomamos a nossa conversa, começamos a falar a respeito daquilo que aconteceu, começamos devagarinho a abrir os nossos sentimentos, comentar sobre o que estávamos sentindo e ficamos enrolando ali durante muito tempo, ninguém queria admitir e tal, e aí até que num determinado momento a gente ali se confessou, se declarou um pro outro e falamos, bom, e agora o que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos buscar de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque com certeza aquilo que Ele tem é o melhor para nós. Então a gente só se falava através do MSN, o Messenger, e um detalhe, eu não tinha internet em casa nessa época, não tinha conexão em casa, então era horrível porque eu tinha que conversar com ela somente enquanto eu estava no trabalho. Então era mais difícil ainda porque eu sempre tinha que conversar ali depois de trabalhar e ficava até mais tarde ali, graças a Deus o meu chefe deixava, não tinha problema nenhum. E sabe uma coisa muito legal? É que eu salvei na época todas as nossas conversas desse momento, o momento em que a gente se declara um pro outro, eu tenho salvo. Ainda bem que eu tive essa ideia de guardar, eu tenho até hoje e de vez em quando, inclusive, eu dou uma olhada, mostro pra Fran, a gente dá risada junto, é muito gostoso lembrar de como tudo começou. Mas enfim, dali em diante nós começamos a conversar, obviamente sempre orando, buscando de Deus, e até que chegou o momento em que eu marquei viagem para Joinville, Santa Catarina, na cidade dela para me encontrar com ela e principalmente para conversar com os pais dela a respeito daquilo que nós estávamos sentindo. O meu objetivo era chegar lá, eles me conhecerem e abençoarem a nossa relação. Esse foi um ponto que eu coloquei desde o início, da família dela me abençoar e da minha família abençoar ela. Pois bem, então chegou esse dia e cara, imagina a adrenalina rolando no meu coração. A viagem, eu viajei de noite, são 7, 8 horas de viagem até Joinville, de São Paulo. Então, nossa, cara, era uma adrenalina, eu quase não consegui dormir, porque, e aí, vou chegar lá, vou falar, oi, tudo bom? Eu sou o Fernando, a gente tá pensando em namorar, em ter um relacionamento. Então, ficava na minha cabeça borbulhando todas essas coisas e como é que eu vou falar, como é que eu vou me apresentar, meu Deus, aquele medo, aquele receio, aquela ansiedade. Assim, hoje é divertido, é legal. E na época eu lembro que eu busquei ser o mais racional possível. Eu falei, bom, Deus tem o controle total da minha vida. Então, se é para realmente eu me relacionar com a Fran a ponto de chegarmos a nos casar, Deus vai abençoar todas as coisas. Ele vai abrir todos os caminhos, vai fazer com que tudo dê certo. Se não, não era da vontade dele e glória a Deus por isso, ele sabe de todas as coisas. Então, isso trouxe muita paz no meu coração, baixou bastante a minha ansiedade. E aí chegando lá, conheci os pais dela que são uma bênção. Sim, eu coloquei no verbo certo, são, porque ainda são uma bênção nas nossas vidas. A mãe da Fran, a Tere, o padrasto da Fran, o pai dela já é falecido, mas o padrasto, o Lorimar, eles são uma bênção na minha vida, sempre oraram por nós e nos deram suporte em toda a caminhada. Bom, já tem um spoiler aí, óbvio, né, que eles abençoaram a gente, mas eu preciso contar como é que foi. Porque assim, eu passei lá, se eu não me engano, uns 3 a 4 dias lá em Joinville. E aí, nós viajamos, fomos inclusive para Balneário Camboriú, a Praia das Laranjeiras, pegamos ali um teleférico bonito, não existia celular com câmera, se tivesse as fotos eram bem ruins, mas eu tinha ali a minha Cybershot, minha Sony, que eu registrei muitas coisas.
Então eu tenho ainda essas fotos, é muito legal de revê-las. Estávamos no mês de março, abril de 2006. Pois bem, passaram-se os dias, inclusive eu fui até a igreja dela, conheci a igreja dela, uma bênção e tal, até que chegou o último dia e uma meio que despedida, era um domingo, eu lembro, que nós fizemos um churrasco. Eu ia embora à noite e fizemos um churrasco no período do almoço ali. E aí, como que aconteceu? Olha só, a gente estava lá, os amigos da Fran também foram lá, conheci eles, que extremamente sem graça, você não conhece as pessoas, você fica meio sem graça, mas estávamos ali comendo e tal, e de repente, depois de um tempo, o Lorimar chega pra mim e fala assim: Fernando, deixa eu te mostrar aqui um salão de festas que a gente faz de vez em quando aqui, uns devocionais e tudo mais, já fizemos com os jovens, deixa eu te mostrar lá. Deu, opa, claro, vamos lá. E fui lá, inocente, menino inocente, como um patinho, né? Cheguei lá e ele me mostrou, olha, nós já fizemos um café colonial aqui com os jovens, foi muito gostoso, foi muito bom e tal. Até que de repente o Lorimar vira pra mim e fala assim: então, Fernando, vamos conversar sobre o motivo da sua viagem até aqui. E aí, fica pra semana que vem, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. No namoro cristão, pode beijar? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, o nosso 35º episódio, e estamos aqui dando continuidade a este mês de junho, que é o mês dos namorados. Estamos aqui com vários assuntos sobre namoro. E o assunto dessa semana é beijo no namoro cristão. Será que pode? Será que não pode? Então já vamos começar a falar a respeito disso. Primeiro de tudo, o propósito. E é exatamente por isso que o primeiro episódio dessa série sobre relacionamentos, eu falo sobre o propósito do namoro cristão. Se você não ouviu, volta rapidinho, ouve lá para te ajudar a compreender melhor aquilo que eu estou abordando aqui. Então a gente já falou que o cristão, ele não namora para suprir carência, muito menos para suprir os desejos da sua carne, os desejos da mocidade, nos quais inclusive a Bíblia fala pra gente fugir. É engraçado que para os desejos da mocidade a Bíblia manda fugir, só que quando ele fala do diabo, a Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, você estando debaixo da mão de Deus, você pode resistir ao diabo, só que os desejos da mocidade não resiste não. Foge dos desejos da mocidade. E nós também falamos que o namoro tem como objetivo glorificar a Deus. Então, muito bem, agora, será que pode beijar? Bom, a Bíblia, você pode ir de capa a capa, você não vai encontrar um versículo, por exemplo, dizendo não beijarás. Na verdade, em Cantares, você talvez conheça Cantares, não sei se você já leu, traz ali o romance, o relacionamento entre a Sulamita e o seu marido. E se a gente for na ordem cronológica, o capítulo 1 e o 2, eles falam ali que eles se gostam e estão juntos. No capítulo 3 é a cerimônia de casamento dos dois. No capítulo 4 e 5 é a consumação desse casamento, ou seja, a relação sexual dos dois. E depois é o relacionamento do casal em si. Mas, veja bem, no verso 3 tem a cerimônia, no 4 e 5 é consumado o casamento, só que no capítulo 1, verso 2, já fala sobre beijo, ou seja, eles se beijavam antes do casamento. Aí você já tá dando glória a Deus, falando, oh, aleluia, vou mandar esse podcast pro meu pastor. Calma, não seja precipitado. Calma aí, porque também é importante pensar no contexto histórico. A forma de um relacionamento hoje é completamente diferente daquela época, que inclusive nem existia namoro, você não encontra a palavra namoro na Bíblia. Mas a Bíblia é recheada de princípios para que a gente saiba conduzir esse relacionamento de namoro. Então, como a gente pode responder essa pergunta se pode ou não pode beijar no namoro cristão? Bom, eu uso duas frases, sendo que uma delas é um versículo, e que já diz tudo cá entre nós. Tá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa frase já fala muito. É lícito beijar? Sim, todas as coisas são lícitas. Mas será que convém? E é exatamente essa é a minha segunda frase, que diz assim: beijar não é pecado, mas, em caixa alta, negrito e vermelho esse mas, ele pode te levar a pecar. Beijar não é pecado não, mas o problema é a consequência desse beijo. Porque, cá entre nós, vem cá, senta aqui do meu lado, vem cá, chega aqui, vem cá. Se você beija a sua namorada ou seu namorado, vai me dizer que nada acontece no teu corpo? Especialmente você, homem. Eu, como homem, tenho que abordar mais você, homem. Vai me dizer, mano, que você beija sua namorada de língua e nada acontece com você? Você não fica felizinho, não? Se é que você me entende? Ah, mano, lógico que fica. Você aí se guardando, se preservando e de repente beija uma mulher e nada acontece com você? Aliás, se nada acontece com você quando você beija sua namorada, toma cuidado. Toma cuidado que isso é perigoso também. Se nada acontece, se preocupe, porque tem que acontecer alguma coisa com você. Ou seja, vamos jogar as claras aqui, né? É claro que você fica excitado, é essa a palavra. Esse que é o problema. Você beija sua namorada e aí de repente a sua mão começa a querer tocar outras partes do corpo e aí de repente a mulher vira um corrimão e aí esse é o problema. Aí você fica todo empolgado e aí o que você vai fazer com essa empolgação, sendo que você não pode consumar o ato ali, porque você não é casado? O que você faz? Vai pra casa e toma banho de água gelada? Até quando? Quantas vezes você vai ter que repetir isso? Entendeu? Esse que é o meu ponto. Beijar não é pecado, a Bíblia não fala que é pecado. O problema é o que vem depois, a consequência dele. E aqui eu vou abrir um pouco a respeito da minha vida, o meu relacionamento com a Fran. Eu já falei que namorei com a Fran 6 anos. Aí você pergunta, Fê, vai me dizer você, namorou 6 anos com a Fran e não beijou ela em 6 anos? Então, eu beijei sim, mas depois de 1 ano e 3 meses de namoro. Por quê? Porque nós tínhamos muito bem claro que o objetivo de estarmos juntos era para glorificar a Deus e não para satisfazer os nossos desejos. Então só depois de 1 ano e 3 meses, quando o relacionamento já estava um pouco mais sólido, é que a gente se beijou. E ainda assim, cara, a gente optou por não mais se beijar. A gente se beijou um pouco ali no começo, mas eu falei, Fran, olha, desculpa, é legal, é maravilhoso, mas não tá rolando comigo, não tá dando certo, não vai ser bom, não vai ser saudável espiritualmente pra mim. Vamos fazer de outra forma. E foi aí que eu adotei o beijo na testa dela. Eu sempre beijo na testa da Fran até hoje. E quando eu beijo a testa dela, eu quero dizer, eu te amo, eu te honro, você é minha mulher. Então, eu evitei isso. Por quê? Porque a Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade. E ali, quando eu beijava a Fran, o desejo da mocidade queimava, mano, queimava. E aí, então, pra gente fugir, a gente optou por não se beijar mais. Então foram alguns meses que a gente se beijava de fato, mas depois ali a gente não fez mais isso porque gerava uma tentação que não era necessária para as nossas vidas. Beijar era lícito pra gente, mas no nosso caso não convinha. Veja bem, eu disse no nosso caso. Eu não sei qual é o teu caso. Eu não posso chegar pra você, apesar de tudo isso que eu falei, que a gente fica estimulado e tudo mais, eu não posso chegar pra você e falar assim, não beije sua namorada. Quem sou eu? Eu não posso falar isso pra você. Mas sabe quem pode falar isso pra você? O Espírito Santo de Deus. Sim, é Ele quem vai falar com você. Porque em João capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se esse ato de vocês dois se beijarem gera um pecado no coração de vocês dois, se vocês estiverem sendo conduzidos pelo Espírito Santo, com certeza ele vai convencer vocês a deixarem de fazer isso. Então não sou eu, não é seu pastor, não é ninguém, é o próprio Espírito Santo.
Foi assim com a gente. O Espírito Santo nos convenceu a deixar isso lá para depois do casamento. E aí sim é melhor, é de boa, aí tranquilo, tá debaixo da bênção e tudo mais. A gente podia se beijar sem nenhum peso no nosso coração. Então, resumindo, beijo é lícito. Mas se você está íntimo de Deus, você vai discernir se convém para o relacionamento de vocês dois. Lembre-se que esse relacionamento deve ter como objetivo glorificar a Deus, exaltar a Ele, adorar a Ele, e não ser um escape para você cumprir os desejos da sua carne. E se de repente você tá aí de braço cruzado, fazendo não com a cabeça, falando misericórdia, beijar é pecado, olha, a Bíblia não diz que beijar é pecado, como eu falei. Sabe o que a Bíblia diz também em Gálatas, no capítulo 5, verso 13? Portanto, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros em amor. E mais adiante, no verso 16, diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, é o Espírito Santo que vai direcionar esse casal. Fica tranquilo porque o Espírito Santo é quem convence, não é você não, viu? É o Espírito Santo. Se você acha que é pecado, então haja dessa maneira no seu relacionamento. Não tente fazer o papel do Espírito Santo aí, convencer as outras pessoas de que não, beijar é pecado. Vamos caminhar segundo a palavra de Deus. Beleza? Se você foi edificado por esse podcast e esclareceu a sua dúvida, então não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos, para que eles também sejam edificados. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, @nãomordamaca, sem acento e sem cedilha, ou no meu pessoal também, @FernandoOrtega, com um O só que liga Fernando do Ortega. E, óbvio, acesse o nosso site, nãomordamaçã.com. Lá você tem devocionais praticamente todos os dias. E aí, claro, também nós estamos no Facebook, Twitter e no YouTube. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.